Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar todos mais uma vez nessa tarde. Com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos direto ao assunto para ganharmos tempo. Amém? Tem muita coisa para ser abordada aqui. Sabemos que não é conhecimento de algumas pessoas, da maioria. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do profeta Amós. Profeta Amós foi o profeta que profetizou por volta de 787 a.C. Então você sabe que os profetas do Velho Testamento, eles profetizavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Então tudo que foi profetizado no Velho Testamento e acerca do Messias de Israel, que iria manifestar-se naquela nação. Por isso, se você estudar a Bíblia, as profecias do Velho Testamento, e se você observar a vida de Jesus, só em Jesus, em vida aqui na terra, ele cumpriu mais de 300 profecias profetizadas sobre ele antes de nascer. Agora você imagina, velho, Jesus veio e cumpriu mais de 300 profecias a respeito dele. É incrível uma coisa dessa, amém? Glória a Jesus. Mas antes de entrar nessa passagem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, nesse profeta Amós. Depois que a gente lê algumas profecias em que ele, lógico, profetizou acerca do Messias, nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Vamos parafisar ali no versículo 12, 13, até chegar mais ou menos 16 ou 17 versículos, por aí. Mas por quê? Para se entender Atos, capítulo 15, e principalmente o versículo 16, é necessário ministrar sobre Amós, aqui a profecia, no livro de Amós, amém? Agora, antes de entrar nesta passagem bíblica, eu gostaria de convidar você a prestar atenção numa leitura bíblica em que a gente vai fazer aqui, só para você entender que o que vai ser explicado aqui sobre a profecia concernente ao Messias. Mas antes, deixa eu te falar para vocês uma coisa. Com exceção da nação de Israel, com exceção dessa nação, Deus tem plano para todas as nações do mundo inteiro, até para o Brasil. E Ele tem a regra, Ele tem promessas para todas as nações gentílicas. Promessa de salvar todos nós através de Jesus, que é o único Salvador. Jesus é o único Salvador da humanidade. Tem outro. Aí, eu quero ler 1 Pedro, a partir do versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Lê sem comentar. A partir dessa leitura, aí você nas redes sociais também, amém? Vai estar postado lá no YouTube, canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã, amém? Então, para se entender
Amós e Atos, aonde a gente vai ministrar, pela graça de Deus, nesse momento, é necessário ler 1 Pedro, capítulo 1, e pegar o versículo 8 até o 12, sem explicação nenhuma. Vamos lá. Amós, capítulo 9, versículo 11, a restauração de Israel. À medida que a gente for lendo aqui, a gente vai dando uma explicação, algumas explicações, tanto espiritual, né, da luz da palavra de Deus, e também um pouco de escatologia, amém? Então vamos lá. Eu sei que muitas pessoas, algumas até não vão entender, mas vamos lá, muitos vão entender, amém? Vamos lá. Naquele dia, o Senhor está falando aqui. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo cair de Davi. Agora você vai ver. Amós está profetizando isso 787 anos antes de Cristo. E é interessante adiantar para você que lá em Atos, capítulo 15, e a partir do versículo 16, o Tiago, daquela primeira assembleia em Jerusalém, ele citou essa profecia que Amós profetizou. Nós vamos chegar lá mais um pouco para frente. Vamos lá. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Repararei as suas brechas, tornarei a levantar. Então presta atenção. Apocalipse 19, 11. Aquele cavalo branco com seu cavaleiro é o dia que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, literalmente, para reinar, assumir o trono de Davi, seu pai, o reino de Davi aqui na terra, porque Deus prometeu a Davi, o segundo rei de Israel, que o reino dele, o trono dele, teria um herdeiro, e o herdeiro é Jesus. Davi reinou aqui na terra, então isso quer dizer que Jesus vai voltar para reinar, literalmente, aqui na terra. É esse que a voz está dizendo. Repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas. Então, nações, você está confiando no outro aí, entrando em guerra, pode vir robô, computador, tecnologia daquilo, está tudo escrito na Bíblia. Mas Isaías profetizou que o principado está sob o sopro de Jesus. A carga está nele, é ele que vai comandar, é ele que vai reinar aqui na terra. E até o Sérgio pode juntar as balas, porque ó, eu tenho pra vocês. Eu tenho pra vocês escatologia, é difícil até ministrar essas coisas aqui. As suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Vai ver como é que Davi reinou. Vai ver o trono de Davi. Deus vai levantar o trono de Davi aqui na terra novamente. E sabe quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? Jesus! O anjo apareceu para Maria e falou: Deus me dará o trono de Davi, seu pai. O anjo apareceu para Maria: salva, graciada Maria, cheia de graça. Aleluia. O anjo falou para ela: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quem vai reinar aqui? Tem para essa pomba, tem para vocês, governante, que faz das guerras. Não tem para ninguém, não tem para mim, não tem para vocês, não tem para ninguém. Pertence a Jesus, a terra pertence a Jesus, o universo pertence a Jesus. Tudo foi criado por ele, através dele, para ele. Você tá pequeno, né, João? Complicado, né? Tá nas redes sociais, depois pode ir lá no YouTube. O despertar escatológico, amém? O Espírito vai pra lá também. Aleluia. Então tá aqui, ó. Despertar escatológico. Lá em volta.
Amém. Depois ele tocou a parte da dentro, assim, eu te falo assim, tá. Vou lá pegar, tá. Tem que levantar aqui. Levantar a sua suína e o edificarei como no dia da antiguidade. Você acha que essa geração moderna está de olho nisso aqui? Você acha que essa geração moderna está preocupada com isso aqui? Tem administração disso aqui? Não! Para que possua o restante de Edom, vai ver onde é que está as terras de Edom. O pau quebra lá, com aqueles que estão antissemitas, querendo julgar e empurrar Israel para o mar. Vai ver as guerras de Israel, vai ver para você ver. Aleluia. Aí ó, para que possa possua o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que removerei, eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa a uva ao que lança a semente. Os montes destilarão posto, e todos os alteiros se derreterão. Isso aqui é bênção para Israel. É bênção para aquela terra que antigamente era árida, era pedra pura, era brejo, coisa que não tinha jeito mais não tinha esperança para aquela terra. Mas a partir de 1948, da resolução 181 da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, Israel começou a retornar para suas terras. Está cumprindo várias profecias concernentes àquela terra. Lê para você ver Ezequiel 36, como Deus fala com a terra de Israel. Vai ler Ezequiel 36, Deus falando com os montes, com os alteiros, com os reis de Israel. E essa geração, nessa frieza, amém. Essa geração, dessa incredulidade, tratando essa palavra como se tivesse valor nenhum. A geração, o povo vai pagar caro por isso, aleluia. Aqui ó, tá vendo, cara? Trarei do cativeiro meu povo Israel. Tá vendo o que Deus está falando aqui? Queria trazer aquele povo Israel. Aquele povo foi uma nação que foi disperso entre as nações, morou vários anos, centenas de anos fora da sua terra. Israel, comparado com as nações, é um pedacinho de terra. Aquele povo judeu, comparado com as grandes nações, com as grandes etnias, é um povinho desse tamanho. Ninguém conseguiu exterminar Israel. Ninguém consegue exterminar Israel. Aquele povo já era para não existir mais. Aquele povo já era para ter sido exterminado da face da terra. Mas aquele povo está aí. O povo de Israel está aí. Para a vergonha nossa, o povo de Israel está aí. E para a alegria de nós que aceitou Jesus, Israel está aí. Aleluia. Quer mais? Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Se alguém souber responder, se tiver resposta, fora das que já está aqui, você pode ficar e responder. Pera aí. Aonde está a Babilônia? Cadê o império de Babilônia? Cadê a Babilônia? Não existe mais. Israel presenciou Babilônia. Aleluia. Cadê o império Medo e Persa? Cadê o império Medo e Persa? Aquele grande império Medo e Persa. Dário-se. Cadê? Israel presenciou o grande império Medo e Persa. Outra pergunta: cadê o império de Alexandre o Grande? Cadê o império de Alexandre o Grande? Cadê? Não existe mais. Israel presenciou o império de Alexandre o Grande. Outra pergunta, outra e boa pergunta: cadê o Império Romano? Cadê o Império
salva de César! Cadê o império de César? O nosso rei é César! Cadê Roma? Cadê o império romano? Não existe mais. Mas Israel está aí. Aleluia! Então tem alguma coisa por detrás de Israel, no sentido de proteger Israel. E sabe quem? E sabe quem? Quem que é o escudo de Israel? Quem é o protetor de Israel? Quem é o salvador de Israel? É Jesus! É Jesus! Então ouça, nações gentílicas, ouça vocês que ainda não aceitaram a Jesus. Isto aqui não é história de Carachim. Todo aquele que aí não se converteu, a palavra de Deus é chamado de gentio, povo, estrangeiro, grego, orações. Aí você que não aceitou Jesus, para e pensa. Para e pensa. Como é que você quer que os crentes preguem para você? Pega um Uber, vai na sua casa, carrega você para a igreja? Como você acha que vai se converter? Como você se tornou cristão? Um crente. Como é que você recebeu essa palavra? Aqui tem no GPS de Jeová. Sabe como? O apóstolo Paulo diz: como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? E a conversão vem por ouvir a palavra de Deus. Então, pregadores dessa palavra, você tem que ter responsabilidade. No meio das pregações, muito pode querer rir, escarnecer, achar ruim, chutar todo, pôr o pau pra quebrar, mas tu tem que pregar a palavra de Deus. Amém, amém, aqui, meu irmão, glória a Deus. Aqui continua, aqui ó, aqui ó. Entrarei no cativeiro, meu povo Israel, e eles reedificarão a cidade, vai ver a cidade de Israel, e eles edificarão a cidade. Estivemos estudando aí, falando aí, que Israel, a cidade de Israel, já foi destruída mais de 20 vezes. Então Deus tem plano com Israel. Deus tem promessa para aquele povo, porque prometeu a Abraão, e ele é o povo, os filhos de Abraão, descendente de Abraão. Israel tem promessa, mas o Brasil não tem, as nações não têm, a não ser que converta a Jesus, a não ser que se arrepende dos seus pecados. Israel tem promessa, crendo ou não, nesse momento, o seu Messias vão passar pela grande tribulação, debaixo do cajado de Jeová. Deus vai passar eles na pressa, para mostrar para eles que só o Senhor é Deus. Aleluia. Agora as nações idólatras, viciada, pornográfica, incrédula, violenta e indiferente a essa palavra, a nossa oportunidade como gentil da carne é aceitar Jesus enquanto a porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça está aberta. Lá em Romanos 11, Paulo escreveu que Deus rejeitou a nação de Israel para abrir a oportunidade para eu e você, gentil da carne, converter-se a Jesus, ser enxertado na oliveira, no lugar de Israel. Aleluia. Você sabia que nós, das nações, que cremos em Jesus, nós estamos enxertados na videira? Porque Paulo diz que Israel foi cortado por causa da sua incredulidade. Deus cortou aquela nação, separou aquela nação, espalhou entre as nações a nação de Israel, a menina de seus olhos. E no lugar do corte, Paulo diz que Deus nos enxertou no lugar de Israel provisoriamente. Mas ao arrebatamento da igreja, a porta da graça vai se fechar e Deus vai tornar a colocar Israel, a enxertar Israel da oliveira, dessa oliveira que é Jesus, seu Salvador. Como é que vai ser essa imagem santanense, gente? Como é que essa Itaúna vai se salvar? Como é que você, como talvez, vai alcançar a salvação? Sem entrar pela porta até Jesus, sem aceitar Jesus. Ouça bairro santanense, Itaúna, ouça pessoal nas redes sociais. Isto aqui não é história de Carachim. Isto aqui não é
eu estou na caixinha. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Porque muitos estão tendo arrebatamento, até por os pregadores, e sabe até com todo respeito, fazer aquela tonativa para Deus, pela teologia que eles aprenderam sem como, mas não pelo arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer, porque a igreja é formada de judeus e gentios. A igreja da Bíblia aqui, ela é a terceira etnia. Lá você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, o apóstolo Paulo diz para nós os crentes, para a igreja, para a noiva, o corpo de Cristo: não quero que vós venha até pro preço, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus, terceira etnia. A igreja vai ser arrebatada para o céu. Trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles edificarão as cidades assoladas, e delas habitarão. O que é? Delas habitarão. Vamos olhar na história secular. Antes de 1948, Israel era praticamente um deserto. Depois de 1948, da resolução da ONU 181, Israel começou a florescer. Daqui, ó, não só essa profecia, mas várias outras, falando acerca da escassez daquela terra, por eles terem rejeitado o seu Messias, mas também em contrapartida, falando da maravilha, da bênção que viria sobre Israel, sobre Israel, sobre Israel. Portanto, por parte dele, portanto, aqui em Santarém, Itaú, aproveita a porta da graça aberta, porque ela vai ser fechada. Ai, 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 ai. Essa Itaúna vai. Ai, ai, ai. Essa Itaúna vai nesse, por não aceitar a Jesus, por achar que a palavra de Deus é história de Caroxi. O que eu estou ministrando aqui pela graça de Deus, eu sei que muitos de vocês, com todo respeito, nem tem notícia disso, nem estavam de pastor na profecia. E olha que é só um pedacinho tão pequeno que eu nem sou digno de ministrar. Imagina o resto. Vai lá, Maranata, hora dele, Senhor, Jesus! Trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles edificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhos. Ó, vai lá Israel, está exportando flores para a Holanda, está plantando, fazendo plantio. Vai lá Israel, embora ela esteja em guerra em certa parte, porque onde é que está o confronto político, aquelas partes que você vê Israel em guerra, ali porque é briga política, por causa de Israel, porque eles sabem, esses governantes sabem que Israel está no centro do planeta Terra. Ezequiel 5:5, Deus diz: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras a seu redor. Vai ver a geografia literalmente, para você ver aonde é o centro da terra. É Israel, Israel, centro do planeta Terra. Meu Deus do céu, tem que parar. Feliz é daquele que é crente. Feliz é daquele e aquela que é convertida ao Evangelho. Você aí nas redes sociais, felizes somos nós. Nós, os crentes, nós temos promessa. É tantas promessas que Jesus deixou. E uma delas, eu vou falar para você aqui de cor. João 14. Não se turba o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for, voltarei para vos levar para onde estiver eu. Despejai. Vós também, os crentes. Aqueles que ficar daquilo que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Está desviado, volta para Jesus. Tem algum desviado escutando aí? Tem algum ex-evangélico aqui? Eu já fui crente. Volta para Jesus. Pega a sua cruz. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. E tem gente que pegou cruz para estar vindo nenhuma, coisa nenhuma, meu irmão. Tem gente que quer pegar cruz, não. Tem gente que quer pegar esse mundo aí, ó. Isso que é a concupiscência do nosso olho,
a soberba da vida, concupiscência da carne dos olhos. Bairro Santanense, bairro Santanense. Se nesse bairro Santanense alguém perecer, vai perecer por não aceitar a Jesus, nós lavamos a nossa mão, mas não na hipocrisia que Pilatos fez. Amém? Tem que parar. É muita coisa aqui, meu irmão. Jesus da glória. Vamos lá. Assolado e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão jardim, eles comerão o fruto, e plantá-los em, ó, o que Deus está falando? E plantá-los em, Deus ia fazer o quê? Plantar aquele povo de Israel na sua terra. Ninguém tira Israel mais de lá. Ninguém pode ter a maior potência mundial. Pode ter a maior potência mundial. Ninguém tira Israel de lá. Sabe por quê? Por várias razões, por vários motivos. Um deles é: a igreja está prestes a ir embora. A igreja está prestes a ser arrebatada para o céu. E aí, Israel tem que estar nas suas terras. Aí Israel tem que estar lá, roupa suja, se lava em casa. Deus tem que levar esse povo de volta, como de fato começou em 1948, porque Deus vai tratar com eles debaixo do seu cajado, no 7 anos de tribulação, que é o restante das 70 semanas de Daniel, que é o período de 490 anos, já cumpriu 483 anos, amém? Fala desses últimos 7 anos, aleluia, glória a Deus. Vai ter que parar, vou ter que parar, Jesus, aleluia. Olha aí. E plantá-los na sua terra. Como é que é, nações? Como é que é você, incrédulo ateu? Como é que você está lendo as palavras? Como é que é? E plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor. Deu para eles. Não será mais arrancado da sua terra que eu lhes dei. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 8, quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, aí o Senhor fala para Abraão assim, ó, lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 8, diz assim, ó, ele fala assim para Abraão: desde do rio do Egito até o rio Eufrates, essa terra darei à tua descendência. Desde o rio do Egito até o rio Eufrates, lá perto de Babilônia, essa é a terra que eu darei ao teu povo, a tua descendência, a terra de Israel, a terra de Israel, a terra é de Israel.